Glória a Deus por estarmos reunidos mais uma vez na presença do Senhor. Que Deus possa cada vez mais nos dar a capacidade de poder estar na sua doce presença para dizer, adorar, para glorificar o seu nome justo, o seu nome fiel, o seu nome maravilhoso. Que Deus possa, através de Cristo, nos dar toda a condição de aprender da sua palavra. João capítulo 5, versículo do 19 ao 47. A palavra diz assim: Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito, de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanentes em vós, porque não credes naquele que ele enviou.
Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Não são elas mesmas quem testificam, e são elas mesmas quem testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós, os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Glória a Deus. Que o nosso Deus possa nos conceder nessa tarde a capacidade de estarmos reunidos para aprender. Que Ele conceda-nos a capacidade de aprender pelo fato de estarmos reunidos nessa tarde. Sexta-feira nós demos aí um início a mais uma série sobre os 7 sermões exclusivos do Evangelho de João. O primeiro deles foi pregado sexta-feira, que foi o novo nascimento, e hoje nós estamos pregando aí a fonte da vida eterna. Depois ainda tem a verdadeira adoração, o verdadeiro pão da vida, a fonte da verdade, a luz do mundo e o bom pastor. Fonte da vida eterna. Fonte é aquilo que é o princípio, a origem, a causa, né, da existência de alguma coisa. Claro, tem outros significados. Mas nesse caso aqui, fonte significa princípio, origem ou causa. Vida todo mundo acha que conhece, né? É o estado da atividade da matéria, o tempo entre o nascimento e a morte, entre o começo e o fim. Mas vida também significa existência, temporária ou eterna. No caso aqui, Jesus está falando da vida eterna. Vemos, entretanto, que eterno também significa aquilo que dura para sempre, aquilo que não tem fim, aquilo que o Deus sempiterno, que é aquele que não teve começo e nem teve fim, proporciona a todo aquele que nele crê. Por isso, fonte da vida eterna é o que Jesus nos oferece através da sua palavra. Jesus explica aqui a sua missão e expõe também a sua maneira de agir. Se nós tivéssemos tempo para isso, mas você pode ler na tua casa, o capítulo 5, desde o começo, nós estamos vendo que nós veríamos que toda essa discussão ela começou porque Jesus curou um paralítico no dia de sábado. Então nós vemos aqui que os judeus agora começam a criticá-lo e ele começa a expor não só a sua missão, como também a sua maneira de agir, que era totalmente diferente da maneira de ação dos religiosos judeus. A partir desses versículos, percebemos que o ódio dos judeus deu oportunidade ao Senhor Jesus de manifestar mais algumas maneiras do seu procedimento, tendo como alvo máximo o fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Então Jesus ele começa a expor aqui que a sua maneira de agir e que o alvo máximo que ele pretendia atender, que ele pretendia atingir, era fazer a vontade de Deus em todas as coisas e realizar a sua obra. E o versículo 19 ele começa mostrando que a ação do Filho
Vemos Jesus, o Filho, agindo de conformidade com o que ele recebia do Pai, mostrando que ele agia na dependência do Pai. O Pai é que lhe mostrava o que ele deveria fazer, né? E Jesus, o Filho, segue o modelo do Pai, que é Deus. Então o versículo 19 nos mostra isso. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que ele vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Então nós vemos Jesus mostrando aqui, olha, vocês fazem o que vocês querem, vocês criam leis, vocês criam preceitos, vocês adoram religião, vocês adoram dizer que são mestres. Eu, como filho de Deus, não faço o que eu quero, mas eu faço aquilo que o Pai me ordena fazer. E é o que deve fazer todo cristão e todo ser vivente que verdadeiramente reconhece Deus como Senhor e Jesus Cristo como seu Salvador. Não fazer aquilo que ele quer, mas fazer aquilo que Deus manda. E o que nós vemos nos nossos dias são pessoas mandando e desmandando nas suas próprias vontades e ainda usando a Bíblia como calço para as suas maracutaias. Jesus mostra que eu, o Filho de Deus, o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado, não faço o que eu quero, mas eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazer ou aquilo que o Pai me ordena fazer. O versículo 20 mostra que o Filho faz isso porque o Filho é amado pelo Pai, assim como o Filho também ama o Pai. Porque o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhes mostrará para que vos maravilheis. Jesus diz que o seu relacionamento com Deus é um relacionamento de amor e obediência. E por isso o Pai lhe revelou seus planos e propósitos e o Filho os cumpre, cada um deles, com poder e em obediência. Por que Jesus, como homem, ele realizou grandes maravilhas? Porque Deus caminhava com ele. Se você olha o capítulo 8, versículo 29, o próprio Jesus vai dizer, eu não estou só, porque aquele que me enviou está sempre comigo. Por uma razão simples, ele mesmo diz no versículo 29, João 8, 29, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E nós, como cristãos, como cidadãos dos céus, será que fazemos tudo que agrada a Deus? Ou queremos nos agradar muito mais do que agradar a Deus? Por isso que muitas vezes as nossas orações, os nossos trabalhos, por isso que muitas vezes a nossa luta nessa terra, às vezes ela não gera tantos frutos. Porque muitas vezes nós estamos querendo não fazer a vontade de Deus, mas a vontade, a nossa própria vontade. Às vezes nós deixamos de lado, nós deixamos um pouco de lado a vontade de Deus para querer fazer a nossa própria vontade. Vemos aqui que Jesus, ele próprio diz que ele não faz aquilo que ele quer, da maneira que ele quer, mas ele cumpre a vontade do Pai, fazendo tudo o que o Pai lhe ordena. Os versículos do 21 ao 23, estou dando uma pressinha porque o texto é longo, a palavra vai nos mostrar nesses versículos, Jesus dizendo e relatando que tudo que ele faz porque ele recebeu do Pai, porque ele é um com o Pai. Vemos aí os versículos 21 ao 23. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem ele quer, a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem ao Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Se nós olharmos João 10:30, Jesus vai nos dizer que ele e o Pai são um. Se nós olharmos João 11, 25 e 26,
ele vai dizer que ele tem o poder de ressuscitar, tanto aqui e agora, quanto no julgamento. Quando nós olhamos Jesus, ele mostra aqui, Jesus ele continua aqui argumentando que também ele pode dar a vida aqui e agora. Quem não lembra da ressurreição da filha de Jairo? Quem não lembra da ressurreição de Lázaro? Quem não lembra da ressurreição do filho da viúva de Naim? Né? Alguns tinham morrido, no caso da filha de Jairo, tinha morrido recentemente, né? poucos minutos ou poucas horas. O filho da viúva de Naim talvez estava morto um dia, mas Lázaro estava morto há 4 dias. E ele disse, eu recebi do meu pai o poder de ressuscitar. E ele mostrou que ele ressuscita, mesmo quando ele estava em carne. E quando nós olhamos João 11, 25 e 26, ele diz que ainda que alguém morra, mas se crê nele, viverá. E aquele que continua crendo nele, não morre eternamente. O que Jesus está nos mostrando com isso? Que a nossa vida eterna ela não começa quando nós ressuscitamos por ter morrido em Cristo. Mas a nossa vida eterna ela começa quando nós aceitamos Jesus Cristo na nossa vida. Ou vai dizer para mim que você que aceitou Jesus não tem certeza da tua vida eterna? Tem alguém que está com dúvida ainda, gente, da vida eterna? Nós começamos a ser eternos quando nós aceitamos Jesus Cristo na nossa vida. Basta você olhar João 11, 26. Quem crê em mim não morrerá eternamente. E depois ele ainda acrescenta embaixo, você acredita nisso? Quando nós aceitamos Jesus Cristo, a nossa vida eterna começa aqui. Essa matéria, por que ela precisa morrer? Porque ela é corruptível. Então, por isso que essa matéria precisa morrer. Mas e se Jesus voltar e nós estivermos vivos? Jesus vai transformar essa matéria em um corpo incorruptível. Então, por isso que Jesus está dizendo, eu recebi, assim como o Pai tem esse poder, o Pai também me delegou esse poder para que eu possa ressuscitar aqui e agora e para que eu possa ressuscitar também no dia do julgamento. Nós vemos que ele argumenta que também ele pode dar vida aqui e agora, como também na ressurreição futura, porque ele era ali o Deus encarnado. Como nós podemos ver em Mateus capítulo 1, 23, né? Ele sendo chamado de Emanuel. E a palavra Emanuel significa Deus conosco. Além do mais, para honrar o Pai, é preciso honrar o Filho, que recebeu do Pai plenos poderes. Se nós olhamos, por exemplo, 1 Coríntios 15, do 25 ao 28, a palavra vai dizer que Deus entregou a Jesus Cristo todas as coisas e que Jesus resolveria todos os problemas na existência e que quando Jesus vencesse todas as coisas, inclusive a morte, então Jesus devolveria ao Pai todo o poder que o Pai lhe deu. Então nós vemos que Deus delegou a Jesus todo o poder em toda a existência. Basta nós olharmos Filipenses no capítulo 1, versículos do 13 até o 17, 18, onde a palavra vai dizer que por meio dele, para ele, por ele, Deus criou todas as coisas e colocou debaixo da autoridade de Cristo toda a existência nos céus, na terra e em tudo quanto é lugar. Portanto, fora de Cristo, todo ser humano, todo ser vivente, quer seja carnal, espiritual, está perdido fora de Jesus Cristo. Nós vemos aqui que, além do mais, para que nós possamos honrar a Deus, se faz necessário que nós aprendamos a honrar a Jesus Cristo. Porque Deus concedeu a Jesus Cristo plenos poderes. Alguém que já ouviu falar em procuração de plenos poderes que é feito no cartório? Se eu passar uma procuração de plenos poderes para qualquer um de vocês podem tomar as mesmas decisões que eu tomaria. Quando você passa uma procuração de plenos poderes para alguém, você está dando a ele o direito de agir no teu lugar.
Se eu recebo de alguém uma procuração de plenos poderes, eu posso vender os bens dele, eu posso comprar bens em nome dele, eu posso usar os bens dele, dividir os bens dele como herança para quem eu quiser. Eu passo a ocupar o lugar daquela pessoa no âmbito judicial. O que Deus fez com Jesus Cristo foi isso, deu a ele uma procuração de plenos poderes. Então Jesus pode ocupar o lugar do Pai até o dia em que ele tiver que devolver ao Pai toda a autoridade recebida. E depois você pode ver isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos do 25 ao 28. Vemos ainda que toda essa discussão ela se dá, como eu já até disse aos amados, por conta que os judeus eles não gostavam de que alguém, qualquer líder religioso ou qualquer outra pessoa fizesse qualquer tipo de trabalho no sábado. Os judeus, eles destratavam Jesus nesse texto e em todos os outros que nós vimos, porque Jesus curava no sábado. E além do mais, ele se proclamava Filho de Deus. Depois eu recomendo até você ler aí o mesmo capítulo 5 de João, os versículos do 1 ao 18, onde ali no tanque de Betesda, aquele aleijado estava na beira do tanque aguardando as águas serem mexidas pelos anjos, e quando ele tentava ir, o outro já pulava na frente, e só curava um por vez. Então aquele aleijado estava ali há cerca de 30 anos aguardando a oportunidade dele entrar no tanque. Jesus chega para ele: você quer ser curado? E ele disse: Senhor, como? Todas as vezes que o anjo agita a água, que eu vou em direção ao tanque, outro já pulou dentro da água. E também não tem ninguém que me leve até lá. Jesus olhou para ele e disse: toma teu leito e anda. Ele, levantando imediatamente, tomou o leito dele e começou a andar. Não era leite não, viu gente? Era leito mesmo, era uma cama, um colchão. Senão você vai achar que, igual um pregador que estava dizendo um dia, olha, o leite é uma coisa muito boa, que Jesus falou: toma teu leite e anda. É uma cama ou ali um colchão, um lugar onde ele estava deitado. Vendo isso, os judeus se irritaram com o homem que foi curado e falou: não é lícito carregar o teu leito no sábado, e não olhou para a cura que aquele homem tinha recebido. Você consegue entender a mente de religioso? Diante de um milagre extraordinário, que era um homem aleijado agora andando, ele olha para ele: para que você está carregando essa cama aí? Mas não lembrou que ele foi curado. Não viu que o homem tinha sido curado. Eles sufocaram um milagre extraordinário para questionar porque o homem estava carregando um colchão nas costas. E exatamente por isso que começou toda essa discussão entre Jesus e os judeus. Se nós olharmos aí os versículos 24 ao 26, nós vamos ver a promessa da vida eterna feita pelo próprio Jesus. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Porque em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem em si mesmo, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Nesses versículos, vale a pena mencionar com muita segurança que podemos ter, claro, nós os que recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor ou como Senhor de nossas vidas e como Salvador da nossa alma ou do nosso espírito, ter a certeza da vida eterna. Também ter, além de ter a certeza da vida eterna, nós temos também a certeza de que não vamos encarar o juízo. Por quê? Porque nós já passamos da morte para a vida, participando da vida que há em Cristo quando recebemos Jesus Cristo na nossa vida. Se você olha, por exemplo, João capítulo 1, versículos 12 e 13,
nós vamos ver Jesus dizendo que todo aquele que crê nele e o recebe, Deus dá a ele o poder de nascer não da carne, mas nascer do Espírito e ser chamado Filho de Deus. Então você começa a entender que a nossa vida eterna, ela não começa quando nós ressuscitarmos lá na segunda volta de Cristo. Mas a nossa vida eterna, ela começa quando nós nascemos de novo. Não sei se você lembra, a mensagem de sexta-feira foi exatamente isso, né? O novo nascimento. Que não é o nascimento da carne, mas o nascimento do Espírito. O nascimento que vem do alto. Porque o nosso nascimento da carne, ele é um nascimento comum a todos os seres vivos, né? Tanto dos homens quanto dos animais. É um nascimento comum a todos os seres viventes do Espírito. Então nós vemos que quando nós nascemos do Espírito, é aí que nós nos tornamos seres eternos. Então nós vemos aí que nesses versículos Jesus nos mostra a promessa da vida eterna. Isto é, para quem ouve as palavras de Jesus e crê em Deus que o enviou a nós. Então não basta apenas nós ouvirmos as palavras de Jesus. Nós precisamos crer nas palavras de Jesus e nós precisamos crer em Deus que o enviou, para que nós possamos receber a promessa da vida eterna. Se você, por exemplo, ler Colossenses capítulo 1, versículo 13, a palavra vai dizer que Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua presença, e isto por meio do Filho do seu amor. Quem está na presença de Deus morre, gente? Não. Porque quem está na presença do que é eterno, eterno se torna. Por que as pessoas morrem? Primeiro, por conta do pecado. Morrem fisicamente. Primeiro, por conta do pecado e por conta de não ter Deus. Mas se morrer fisicamente sem Jesus, morre de novo espiritualmente. Eu volto a lembrar os amados que a morte espiritual não é que alguém vai matar o espírito e enterrar num cemitério espiritual. A morte espiritual é o afastamento definitivo de Deus. Isso que é morte espiritual. A morte física é quando nós paramos de respirar, um médico atesta a nossa morte e alguém nos sepulta. Isso é a morte física. A morte espiritual, o espírito ele está afastado de Deus eternamente. Porém, ele não morre, ele não fica inconsciente. Ele não morre no ponto de ficar inconsciente como o nosso corpo. Ele tem o afastamento total de Deus e para sempre. Eu acredito que não é isso que vocês querem, né? Porque, como eu disse aqui, acho que foi na sexta-feira, se Deus tirasse totalmente a sua presença de todos os seres humanos por 5 minutos, não ficava um que não se convertesse. Por que os incrédulos e os religiosos e os satanistas e os ateus e todo tipo de gente que não tem Jesus Cristo na sua vida, por que eles se vangloriam e se acham os tais e acham até melhores do que os cristãos? Vocês acham que é por que eles se sentem assim? Porque a presença de Deus não foi tirada por completo da presença da vida deles. Quando nós olhamos aí Mateus capítulo 5, a partir do versículo 44, nós vamos ver que Deus diz que nós, os seres humanos, devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem, para que nós nos tornemos filhos do Pai que está no céu. Porque o Pai que está no céu faz vir o seu sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. Por que toda essa laia continua vangloriando de que evangélico é idiota? Porque Deus não tirou a presença dele da vida deles. Deus não tirou totalmente a sua presença da vida deles. Religiosos come, bebe e tem dinheiro, gente? E ateu? Come, bebe e tem dinheiro? Muito, né? E incrédulo? Come, bebe e tem dinheiro? Muito, né?
zombam da palavra de Deus? Come, bebe e tem dinheiro? Muito, né? Até mais do que nós mesmos. Né? Então, nós vemos por que eles se vangloriam em ser incrédulos, por que eles se vangloriam em ser religiosos, por que eles se vangloriam em ser mentirosos, corruptos, macumbeiros, por que eles se vangloriam em estar longe de Deus? Porque tudo que eles precisam para a sua vida física, eles têm, e têm até mais do que nós. Então nós vemos que, por que os judeus, que eram religiosos, estavam ali até zombando de Jesus, querendo dar ordem em Jesus, o autor da vida? Porque eles tinham tudo. Tinha fama, tinha poder, eram bem conceituados em meio aos seus correligionários, aos seus seguidores. Tinha o templo mais bonito da face da terra. Dominava as escrituras, entre aspas, né? Eles conheciam a letra, mas não conheciam a revelação. Eles tinham as pessoas aos seus pés, eles tinham conchavos com os políticos da época, como nós vemos hoje. Né? Quem mais goza do poder público hoje? São religiosos. São pessoas que estão usando a palavra de Deus para, como diz o termo técnico, para locupletar, ou seja, para tirar vantagem do que é oferecido ilegalmente por meio de conchavos para que eles sobressaiam. Se você conhecesse como funciona a legislação religiosa, você ia se assustar. Por exemplo, se eu quiser me tornar um religioso, eu posso comprar carro sem pagar imposto. Eu posso manter esse carro sem pagar os impostos anuais. E eu posso exigir do poder público parte da grana para me fazer o que eu quiser aqui. Mas eu tenho que tornar religioso político. E é isso que eles fazem. Quando você vê templos sendo reformados, pinturas, carro novo, você acha que sai do púlpito, da igreja, que sai do bolso dos fiéis? Vocês precisam conhecer a legislação do país que vocês moram, gente. Por que nós não conseguimos nem terminar a reforma daqui? Porque eu dependo de vocês. Eu dependo do meu trabalho, eu dependo do meu esforço. Eu não dependo do poder público e nem de maracutaias feitas em conchavos por trás dos panos, nos bastidores. Mas se eu quisesse me tornar um religioso político, você estava no melhor templo encruzilhada, porque eu sei como buscar lá dentro. Se eu quiser ser um corrupto, eu sei como buscar lá dentro. Você está pensando que vocês estavam aqui nesse templo inacabado? Não, vocês estavam num templo e olhe lá se não tivesse uma poltrona acolchoada para cada um até deitar e reclinar. Debaixo de ar-condicionado, ouvindo um som que parecia mais uma cachoeira. Eu garanto para vocês que vocês estavam num lugar desse jeito. Se eu fosse um religioso, político, que gostasse de maracutaia. Por isso que Jesus estava aqui combatendo esses caras, porque os religiosos eles recebiam do governo, do império daquela época, total apoio. É tanto que Herodes ele passou, se não me engano, 40 anos reformando o templo dos judeus. Para que eles pudessem ter todo aquele luxo, eles cobravam 3 tipos de dízimos, ofertas, e ainda recebia do poder público. Aí você vem falar que religioso não cobra nada de ninguém? São os caras que mais roubam vocês. Só que na surdina, né? De forma que ninguém saiba. Então por isso que Jesus está mostrando aqui a sua indignação contra os judeus, ao mesmo ponto que os judeus estão mostrando a sua indignação contra Jesus, porque Jesus estava denunciando eles. E Jesus está mostrando aqui que vida eterna só nele. E não em religião, não em poder humano, não em conhecimento humano, mas vida religiosa, vida eterna, e não religiosa, mas vida eterna, só em Jesus Cristo. Vemos que Jesus ele nos mostra aqui que
Deus concedeu a ele todo o poder que o próprio Deus tem, tanto de julgar, quanto de dar vida, quanto de ressuscitar, quanto de não passar pelo juízo, mas de automaticamente, à medida que você aceita Jesus Cristo, você já passa da morte para a vida. Porque ele, Jesus, recebeu todo esse poder que lhe foi delegado pelo seu próprio Pai, o Criador do universo, o Deus sempiterno e todo-poderoso. Se nós olhamos aí agora os versículos do 27 ao 29, nós vamos ver que Jesus também recebeu autoridade para julgar. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Vemos que Jesus está nos mostrando que, além dele ter poder para ressuscitar aqui e agora, ele também tem poder para julgar e ele também tem poder para ressuscitar no futuro, na sua segunda vinda. Porque na sua primeira vinda ele não veio para julgar, como nós vimos no capítulo 3. Mas na sua segunda vinda ele vem com a função de julgar. Quem não lembra aí da mensagem de sexta-feira? Não é possível que você já esqueceu. Capítulo 3, do 16 ao 21. Ele não veio para julgar, mas ele veio para salvar. Agora que nós já estamos vendo e ouvindo ele dizer que ele também, além de ele ter recebido o poder de salvar, o poder de ressuscitar, o poder de fazer com que alguém passe da morte para a vida, ele também recebeu o poder de julgar. E só que ele não estava naquele momento fazendo uso desse poder, mas o uso desse poder ele faria na sua vinda. Se você volta lá em 1 Coríntios 15, do 24 ao 28, você vai ver que ele recebeu de Deus o poder para julgar todas as coisas, quer nos céus, quer na terra, quer debaixo da terra, onde for, como por exemplo, você pode ver também em Filipenses no capítulo 2, versículos do 9 a seguir, que ele recebeu poder para julgar nos céus, na terra e até debaixo da terra, e depois aqui em 1 Coríntios 15, do 24 ao 28, você verá que depois que ele fizer toda a obra a qual ele foi designado a fazer, ele devolverá essa autoridade ao Deus vivo que o deu. E aí ele também se submete à autoridade do Pai. Jesus ele recebeu de Deus autoridade também para julgar, não somente para salvar. Os versículos 28 e 29 que nós acabamos de ler falam da ressurreição futura e da premiação dos ressuscitados. Se você ler, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, a palavra vai dizer que um dia nós estaremos perante o trono de Deus para receber e ser julgado conforme as obras da nossa carne. Então, nós seremos salvos pela graça de Deus, mas seremos julgados pelas obras da nossa carne. A ideia de um julgamento futuro, essa ideia ela não era novidade para os judeus. Se você abre a tua Bíblia em Daniel, capítulo 12, versículo 2, lá vai estar falando basicamente o que o versículo 29 aqui de João está falando. Que na ressurreição futura, Jesus vai fazer com que os mortos ressuscitem e vão tirar eles do túmulo, devolver a eles o corpo que lhe pertencia e depois vai levar os salvos para a vida eterna e depois vai julgar aqueles que não quiseram saber dele e vai condená-los ao juízo eterno e à condenação eterna. E sabe o que é mais triste de tudo isso? Que tem um bocado de gente ouvindo isso e dando risadas. E no dia em que eles estiverem diante do tribunal de Deus, eles vão saber que tudo isso era uma grande verdade e uma grande oportunidade para que eles escapassem da morte eterna.
Se nós vemos se nós pudéssemos fazer aí uma ligação entre Daniel 12:2, Apocalipse capítulo 20, do 4 ao 6, e esse versículo de João aí, 5:29, nós veríamos que ninguém escapa do juízo de Deus. Nem santo, nem justos, nem incrédulos, nem ímpios, nem pervertidos, nem valentões, nem quem tem autoridade e nem quem é mendigo. Todos um dia estaremos perante a autoridade de Deus. E Jesus, ele quer nos poupar de tudo isso, nos mostrando que a saída é aceitar ele em nossas vidas. É ter ele em nossas vidas. Então nós vemos que o que não cabia na cabeça aí daqueles religiosos judeus é que Jesus seria esse juiz. Eles sabiam que vinha um juízo, mas não cabia na cabeça deles que seria Jesus, esse juiz. Eu espero que isso caiba na tua cabeça. O que não coube na cabeça dos religiosos, que caiba na tua cabeça. Há um juiz para todos. Há um juízo para todos. E o juiz de todos é Jesus Cristo. Há um juízo, uma audiência onde alguém será condenado e alguém será absolvido. E essa audiência é feita pelo justo juiz, que é Jesus Cristo. Vemos aí que a vida eterna ela não começa na ressurreição dos crentes, e sim quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador. Ela não começa quando nós viermos se morrermos antes de Cristo voltar. A nossa eternidade ela não começa quando nós ressuscitamos dos mortos, mas ela começa quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Se você duvida disso, dá uma olhadinha em Lucas capítulo 16, a partir do 19, 15, 19 até o 33. Quando o rico e Lázaro morrem, para onde vai Lázaro? Para o inferno? Para o seio de Abraão. Onde está Abraão? No paraíso, né? Então significa que Abraão, o rico, Abraão, Lázaro e todo aquele que morreu em Cristo, ele já goza de uma vida eterna, ainda que não plena. Mas ele já goza de uma vida eterna. Agora, quando Jesus voltar e devolver a ele o seu corpo não mais corruptível, mas glorificado, então nós participaremos de uma vida eterna plena, com toda a sua totalidade. Então a vida eterna ela não começa na ressurreição dos crentes, e sim quando estes aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Volto a citar para vocês João 11:26, onde Jesus diz: quem crê em mim não morrerá eternamente. Crê tu nisto? O que começa na ressurreição do crente é a plenitude da vida eterna. Isso sim que começa a ser totalmente, o crente em Jesus, ele começa a viver a plenitude da eternidade. Se você ler 1 Coríntios 15, do 50 ao 55, Apocalipse capítulo 1, capítulo 21, versículos do 1 ao 7, se você ler Mateus 22:30, você vai ver que o que começa na ressurreição do crente é a plenitude da eternidade, ou seja, a eternidade na sua totalidade. Mas a vida eterna do crente ela começa quando você aceita Jesus Cristo na sua vida. Porque se você que está com Cristo na sua vida morre hoje, você não vai ficar lá sofrendo até Jesus voltar. Você já começa a gozar de parte da eternidade. Agora, a plenitude da eternidade, ou seja, a eternidade por completo, você só gozará dela na segunda volta de Cristo. Como, por exemplo, Jesus disse que o reino de Deus está entre nós, não disse? Mas nós gozamos do reino de Deus por completo? Não.
quando é que nós gozaremos do reino de Deus por completo? Na segunda vinda de Cristo. O reino de Deus já está entre nós, mas nós não gozamos dele por completo. Nós fazemos parte do reino de Deus, nós vivemos coisas maravilhosas do reino de Deus, mas nós não gozamos da plenitude desse reino. Nós gozaremos da plenitude desse reino quando Jesus voltar pela segunda vez. Aí sim, gozaremos da plenitude do reino de Deus e da plenitude da vida eterna. Cabendo lembrar que nós já vivemos a vida eterna parcialmente em Cristo, mesmo que nós venhamos a morrer segundo a carne. Porque presta atenção, gente, o crente em Cristo ele morre uma só vez, a morte da carne. Mas o incrédulo ele morre duas vezes, a morte da carne e a morte do espírito. O crente ele morre uma só vez e nasce duas, né? Porque ele nasce quando ele crê em Jesus Cristo e ele nasce na sua plenitude para viver eternamente com Cristo. E se nós contarmos aí também o nascimento físico. Então, o crente, ele nasce duas vezes, no seu nascimento físico e quando ele aceita Jesus. E depois ele tem a plenitude desse segundo nascimento na volta de Cristo. Já o incrédulo, ele nasce fisicamente e morre fisicamente e morre espiritualmente. Então, o crente ele nasce duas vezes e tem a possibilidade de morrer uma só. O incrédulo ele nasce uma vez e morre duas. Não vale a pena ser incrédulo, né, gente? Não vale a pena ser incrédulo. Vemos então que quando ouvimos a palavra de Jesus e cremos em Deus que o enviou, recebemos uma qualidade de vida que não termina com essa vida física. Então, quando nós ouvimos Jesus Cristo, acreditamos na sua palavra, acreditamos no Deus que o enviou, a partir desse momento nós já recebemos uma qualidade de vida que ela não termina na nossa vida física. Se as pessoas pudessem ver o quanto isso é maravilhoso, talvez elas acordassem para a vida eterna. Então, se as pessoas conseguissem perceber isso, o quanto é maravilhoso o fato de você receber qualidade de vida eterna, ainda aqui, gente, a maioria das pessoas correriam mais depressa para os braços de Jesus Cristo. Mas parece que não é muito bem isso que nós conseguimos ver no nosso dia a dia. São pessoas, na realidade, se esquivando da palavra de Deus, cada vez mais se identificando com coisas que distanciam ele de Deus, mas não se aproxima de Deus. Se nós olharmos aí os versículos do 30 ao 32, nós vamos ver também o justo juízo e o verdadeiro testemunho. Versículos do 30 ao 32. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho o testemunho que ele dá de mim. Nós vemos então que Jesus ele nos fala aqui da posição, da sua posição como homem, né? Ele fala aqui que ele recebeu o testemunho de outras pessoas, porque se ele mesmo testemunhasse dele, esse testemunho não teria valor. E ele fala aqui da sua posição como homem, como Deus encarnado, como aquele que se submeteu à vontade do Pai para vir ao mundo com sua missão de cumprir essa vontade que ele se submeteu. A vontade do Criador é executar a sua obra de salvação. Foi o que Jesus Cristo fez. Como homem, a missão de Jesus era cumprir a vontade de Deus. Se você olhar, por exemplo,
João capítulo 4, versículos 32 e 34, João capítulo 6, versículo 29, você vai ver Jesus falando o tempo inteiro que ele veio apenas para fazer a vontade do Senhor. Jesus disse que ninguém pode autenticar a sua própria assinatura, por isso é que ele não fazia a sua própria vontade, e sim a vontade do Pai, como eu já citei para vocês, João 8, 29. Então, se nós olharmos aqui, alguém já autenticou a sua assinatura no cartório aí, gente? Ou seja, você vai lá, abre firma no cartório, depois você faz a sua assinatura num documento e depois você leva seu RG para comparar se a sua assinatura que você assinou no documento é igual à que está no RG. Aí a pessoa lá do cartório olha, vê que está parecido, então ele vai lá, carimba e assina embaixo que ele autentica, que ele dá fé da verdade, que aquela assinatura que está no documento é a mesma assinatura que está no RG. Eu posso fazer isso por mim mesmo? E você acredita que a minha assinatura é verdadeira se você não me conhece? Mas se eu for ao cartório e fazer isso, aí você acredita porque eu fiz na lei. Então é o que Jesus está dizendo. Se eu mesmo falar bem de mim, tudo bem que vocês não acreditem. Mas quem está falando bem de mim mesmo não sou eu. João Batista falou bem de mim, os meus discípulos falam bem de mim, as pessoas que foram curadas falam bem de mim e as obras que Deus me dá para fazer também falam bem de mim. Então Jesus ele mostra aqui que além dele ter recebido o poder de juiz, né, e o juízo sobre os incrédulos, que ele também recebeu e recebe o testemunho tanto das pessoas que o conhecem quanto o testemunho do próprio Deus através das suas obras. Jesus está dizendo, o meu juízo é justo porque julgo conforme a vontade de Deus. Jesus ele está dizendo, eu não julgo aqui conforme a minha vontade, eu julgo aqui conforme a vontade de Deus. Então nós vemos que aqui nos versículos, no versículo 32, por exemplo, ele diz, outro é que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Quando nós olhamos aí os versículos do 33 ao 35, nós vamos ver que Jesus, a autoridade de Jesus, ela é autenticada também por João Batista. Versículos 33 ao 35. Mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito testemunho, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por pouco tempo alegrar-vos com a sua luz. Jesus agora ele começa a trazer para o seu testemunho o testemunho que João deu a seu respeito. Se você ler, por exemplo, o capítulo 1 do mesmo evangelho, a partir do 19 até o 31, você vai ver João dando testemunho de Jesus quando os judeus mandaram perguntar a João quem era ele. Os judeus achavam que João era o próprio Jesus, os judeus achavam que João era o profeta, né? Achavam que João Batista era um monte de coisas. Então, eles foram lá perguntar para João Batista quem era ele. E na ocasião, João Batista deu testemunho de Jesus para eles. Nós vemos então que Jesus ele traz para aquela discussão com os judeus o testemunho que João Batista deu a respeito dele mesmo. Se você ler, por exemplo, Mateus capítulo 3, versículos do 1 ao 12, lá Jesus está outra vez dando testemunho, João está outra vez dando testemunho de João Batista. João Batista está outra vez dando testemunho de Jesus. Se você ler, estender aí o capítulo 3 de Mateus até o versículo 16, 15, por exemplo, João vai dar um testemunho completo a respeito de Jesus.
ele vai falar o mesmo que Isaías já tinha dito no capítulo 40, versículo 3. Porque os judeus acreditavam que João Batista era um profeta. Mas quando nós vemos em Lucas, no capítulo 7, versículos do 24 ao 28, agora Jesus dando testemunho de João, Jesus vai dizer para os mesmos judeus que João era mais do que um profeta. Então nós vemos que, por isso que Jesus chama a atenção dos judeus sobre o testemunho que João Batista deu de Jesus. Porque Jesus sabia que João Batista era mais do que um profeta. Jesus disse que João era muito mais do que um profeta. No entanto, ele afirma que o testemunho de Deus a seu respeito é muito maior do que o testemunho dos homens. Por fim, Jesus disse: falo isso para que sejam salvos e não para me justificar diante de vocês. Então, a intenção de Jesus em trazer o testemunho de João e de outras pessoas para que os judeus acreditassem quem era ele, não era para se justificar diante dos judeus, mas para que os judeus, acreditando no testemunho de João e na vida de Jesus e na missão de Jesus, eles pudessem ser salvos. Por isso que Jesus estava ali tentando mostrar aos judeus quem ele de fato era. Vemos que os judeus continuaram irredutíveis, né? É como se Jesus estivesse dizendo: o justo não precisa se justificar. Então, Jesus estava dizendo: olha, eu estou trazendo tudo isso aqui, o Antigo Testamento, o testemunho de João, o testemunho das pessoas que foram curadas, as obras que eu fiz diante de vocês. Eu estou trazendo tudo isso aqui diante de vocês, não é para me justificar, não, porque o justo não se justifica. Eu estou trazendo tudo isso aqui que é para ver se vocês creiam e sejam salvos. Vemos então que, aí no versículo 35 de João, do texto que nós estamos lendo, João 5,35, nós vemos que Jesus ele mostra que, embora os judeus tivessem uma certa admiração por João Batista, tal admiração ela tinha sido passageira. Porque se você ler Mateus no capítulo 3, versículos do 5 ao 8, você vai ver que lá alguns dos judeus, eles foram até João com a finalidade de ser batizado, porque acreditavam que João era um profeta. Mas se você olha Mateus no capítulo de número 14, versículos do 3 ao 12, Herodes, que era um judeu emprestado, mandou cortar a cabeça de João, e os judeus que admiravam João nada fizeram. Então Jesus estava mostrando para eles: ainda que vocês tivessem uma admiração provisória por João, vocês não fizeram a mínima questão em ver ele morrer. Então João para vocês era só mais um profeta que merecia ser morto, como todos os outros que vocês mataram. Se nós olharmos aí os versículos 36 ao 38, a palavra vai nos mostrar a autenticação de Jesus através dos seus milagres. Versículos do 36 ao 38. O meu testemunho, mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Nós vemos aqui agora Jesus mostrando que as obras que Deus confiou a ele, como os milagres, a ressurreição, a expulsão de demônio e tantos outros milagres, estes mesmos milagres era Deus testemunhando quem era ele, Jesus. Era o testemunho que Deus estava dando a respeito da vida do próprio Jesus. Se você lembra ainda de João 3,2, Nicodemos, que foi às escondidas falar com Jesus,
Ele mesmo disse isso: mestre, tu não podes fazer todos esses milagres se Deus não estiver contigo. Um testemunho que Deus estava testemunhando sobre a pessoa de Jesus Cristo. Se você olha, por exemplo, João 11:47, também os próprios judeus vão falar que Jesus Cristo estava fazendo muitos milagres e que eles tinham que parar Jesus, que senão Jesus ia ganhar a confiança do povo e eles não iam ficar bem diante das autoridades. Se você ler, por exemplo, João capítulo 20, versículos 30 e 31, você vai ver o próprio evangelista João dizendo que os milagres que Jesus fez, se fosse escrito um por um, não caberia, os livros que seriam escritos não caberiam em todo o mundo. Gente, imagina conseguir escrever, como o próprio João está dizendo. Claro que isso é uma força de expressão, mas ele está dizendo, se todos os milagres que Jesus operou nessa terra fosse escrito um por um, a quantidade de livros que seriam escritos apenas contando os milagres de Jesus não caberia no mundo inteiro. Então nós vemos, se você olha, por exemplo, Mateus capítulo 11, versículos do 4 ao 6, você vai ver um pequeno resumo dos milagres de Jesus. Ele vai dizer que cego viu, paralítico andou, surdo escutou, leproso foi purificado, mortos foram ressuscitados e a mensagem do evangelho foi pregada. Então, Mateus faz ali um resumo dos grandes milagres de Jesus Cristo. Claro que ele deixou para trás andar sobre as águas, andar pela parede como se fossem portas, subir aos céus, ser elevado aos céus, ser transfigurado. Claro que ele deixou ali um monte de milagres para fora do que ele escreveu ali em Mateus 11, do 4 ao 6. Ele fez um resumão. Mas João, no capítulo 20, versículos 30 e 31, ele diz que se fosse escrito um por um, os livros que seriam escritos contando os milagres de Jesus em todo o mundo, não seria capaz de contê-los. Então Jesus ele mostra que as obras feitas por ele testemunham muito mais a seu respeito do que o testemunho de João, do que o testemunho de qualquer homem. E isso de fato mostra que Deus testemunha a seu respeito e que o enviou e que estava com ele. Como nós já vimos, mais uma vez eu relembro João 8:29. Para Jesus, o testemunho do Pai era o que realmente importava para ele, como nós podemos ver nos versículos 37 e 38 de João 5. O finalzinho do texto, aí, os versículos do 39 ao 47, ele faz aqui um resumo, né, da autenticação de Jesus Cristo pelo Antigo Testamento. Jesus estava dizendo, a minha obra é autenticada tanto pelos testemunhos que deram sobre mim, tanto pelas obras que eu faço, quanto pela minha vida de santidade, quanto pelos milagres que eu opero, quanto pelas pessoas que já foram beneficiadas por mim, e também a minha obra na terra, ela é autenticada também pelo Antigo Testamento. E ele vai começar a mostrar para eles algumas coisas aqui. Os versículos do 39 até o 47, ele nos mostra: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas quem testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para que tendes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glórias um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras?
Jesus ele começa a mostrar que se vocês não acreditam nem naquilo que vocês defendem, e o que vocês defendem fala a meu respeito, como é que vocês vão acreditar nas minhas próprias palavras? Começando por Lucas 24, versículo 27 e versículo 44. O próprio Jesus vai falar que todo o Velho Testamento fala a seu respeito. Ele diz que todo o Velho Testamento, todo o Antigo Testamento, autentica a sua missão na Terra. Autenticar é reconhecer como verdadeiro. Então, todo o Antigo Testamento autentica a missão de Jesus nessa terra. Jesus afirma que as Escrituras elas testificam a seu respeito e manda que todas as pessoas examinem as Escrituras pelo fato de ter nelas a vida eterna. Jesus confia tanto nas Escrituras que ele falou: examine. Não apenas leia, examine. Um dos significados da palavra examinar é ver por dentro, ver pelo avesso. Quando você chega no médico e fala: olha, esse osso meu está doendo, o médico coloca o olho: ih, rapaz, estou vendo um caroço lá dentro. É assim que ele faz? Manda tirar um raio-x, né? Então, ele examinou, tirou o raio-x para ver por dentro, para ver o que está causando uma dor no osso. A não ser que o médico já tem olho biônico, né? Ele olha e vê atrás da pele, da carne, dos nervos, mas não, ele examina, ele simplesmente, ele sabe do acontecido, ele ouve o teu relato, mas ele manda você fazer um exame daquilo. E aquele exame é que vai determinar a causa da dor que você está sentindo. É o que Jesus está dizendo aqui. Eu sei que as Escrituras falam de mim, mas você precisa saber também. Para você saber, você precisa examinar. Quando você examinar as Escrituras, você não somente vai ver que ela fala de mim, mas que também nelas, contém nelas a vida eterna. E a vida eterna você não adquire senão através de Cristo. Então Jesus ele manda que aqueles que estavam ali confrontando que fossem examinar as Escrituras. E claro, isso também serve para nós hoje. Assim, quando alguém nega a ouvir Jesus, nega também o testemunho das Escrituras. Toda pessoa que nega ouvir Jesus, ou acha que Jesus que só pode ouvir Jesus até certo ponto, não pode ouvir Jesus totalmente, ele também está negando o testemunho das Escrituras. Porque as Escrituras, toda a Escritura, todo o Antigo Testamento aponta para a vinda de Jesus. O Novo Testamento mostra a vinda de Jesus. E parte do Novo Testamento mostra que ele volta outra vez. Gente, se quando outros estavam falando de Jesus, que Jesus vinha, ele veio, se imagina quando ele próprio agora está falando. Maior peso tem isso. Por isso que ele está falando: examine as Escrituras, porque elas mesmas testificam de mim e nelas também tem a vida eterna. Examine, procure a fundo, conheça. Não faça uma leitura superficial. Não lê um versículo como religioso para ficar discutindo na praça, mas examine para você ser salvo. As Escrituras não é objeto de discussão, mas as Escrituras é objeto de salvação. A grande maioria das pessoas querem ler meia dúzia de versículos para ficar discutindo com o outro na praça. Sabe para onde vão as discussões? Para lugar nenhum. E se não acreditar em Jesus, vai para o inferno junto com as discussões também. Então, a Bíblia não é objeto de discussão, é objeto de salvação. Por isso que Jesus Cristo está mandando examiná-la. O preconceito aí dos religiosos judeus não permitiu que eles pudessem ver a grandeza de Jesus Cristo embutida na sua humildade. Isso é arte. Eu preciso ver a grandeza de Jesus Cristo embutida ou embrulhada, enrolada na humildade. Os judeus esperavam um Messias montado num cavalo, com a espada, que se ele rodasse a espada assim, todo o exército romano ia morrer num segundo. De repente entra Jesus montado num jeguinho, com um galho de mato na mão. Eu falei: ih, rapaz, isso aí que é o Messias. Então todo o povo não conseguiram ver. Não conseguiram ver isso. Porque eles esperavam um Messias que revolucionasse
todo Israel. E com isso não perceberam que estava diante do Messias, que revolucionou não só Israel, mas o mundo todo, em todas as gerações, antes dele, durante ele e depois dele. Por isso eu disse que todo o poder ainda hoje não quiseram vir a Cristo. Se você olhar a maioria das pessoas que são incrédulas hoje, todas elas já tiveram acesso a algum testemunho. Todas elas já viram algum testemunho do que Deus, através de Jesus Cristo, fez na vida de pessoas. Qualquer incrédulo já viu isso. Mas o que eles fazem? Durante um testemunho desse, eles fazem questão de não escutar direito. E se escuta direito, eles saem, mas não dão ouvido. Você coloca um testemunho verdadeiro, um testemunho real de algo que Deus, através de Cristo, fez na pessoa de alguém. Coloca lá num aparelho de televisão, numa sala onde só tem incrédulos. Eles começam a contar piada, começam a falar do raio que o parta, começam a falar até do cocô de Satanás, mas não escuta o testemunho. Nem sei se Satanás faz cocô, mas apareceu essa aqui. Então, eles falam de qualquer coisa, até do que não existe, para poder não ouvir um testemunho. Você pode prestar atenção nisso. Agora você tenta contar o seu testemunho para um incrédulo. Você foi sorte de estar vivo. Eles não acreditam que Deus operou na vida de ninguém. Por isso que Jesus está mostrando aqui para os judeus, vocês viram tudo o que vocês viram. Coisa maior ainda. Mas mesmo assim vocês não vão acreditar. Vocês viram morto ser ressuscitado, vocês viram paralítico andar, vocês viram cego de nascença enxergar, vocês viram surdo ouvir, vocês viram leproso ser purificado, vocês viram, ou ouviram pelo menos, que eu andei sobre as águas, vocês viram que eu fui transfigurado, vocês verão eu pregado numa cruz, vocês verão eu ressuscitado, mas vocês não vão acreditar. Você acha que está diferente hoje? Se não tiver, pior, né? Se não tiver, pior. Viram tudo isso, souberam de tudo isso e veem tudo isso até os dias de hoje. Eu me lembro que, recentemente, parece que foi no Rio de Janeiro, um carro pegou fogo e ele torrou todinho e a Bíblia permaneceu no porta-luva sem queimar. E aí eu postei aquele negócio, aí um foi lá, colocou aquele dedinho assim, meia dúzia colocou um dedinho assim. Um milagre extraordinário, o cara vai lá com um dedinho assim. Não fizeram um comentário, não falaram do poder de Deus, não falaram do poder da palavra, colocaram um dedinho assim. Não sei onde você vai com o teu dedinho. Mas nós vemos que Jesus está dizendo, vocês viram tudo isso, mas vocês não acreditaram ainda. Mesmo assim, vocês não acreditaram ainda. Os versículos 41 e 42, nós vamos ver que Jesus vai dizer que ele não aceita glória que vem de homem. Se você olha, por exemplo, Lucas 10,16, ele vai dizer que quando alguém rejeita qualquer pessoa que for pregar o Evangelho, você rejeitou o pregador do Evangelho, você rejeitou Jesus Cristo e você rejeitou a única tacada. Você viu como é que é fácil fazer besteira? Quando é para fazer o que é certo, quem consegue fazer as 3 coisas certas de uma vez? Quase ninguém, né? Mas nós vemos que para fazer besteira se faz numa só tacada, se faz 3 besteiras ao mesmo tempo. Se nós olharmos João capítulo 1, versículo 11, nós vamos ver que os judeus esteve diante do Salvador do mundo, mas não o recebeu. Se você olhar João 3,36, Jesus vai dizer que quem não recebeu ele como Salvador, a ira de Deus permanece sobre ele. Se nós olharmos João 14, 21 e 23, nós vamos olhar que Jesus vai dizer que aquele que o ama guarda os seus mandamentos e guarda a sua palavra. E quando nós guardamos os mandamentos de Deus e a sua palavra, ele, Jesus e Deus, vem em nossas vidas e faz morada. Como eles haviam rejeitado a Jesus, automaticamente tinha também rejeitado o Pai e, claro, também não tinha correspondido ao amor de Deus. Todas as vezes que nós rejeitamos a mensagem de Deus, seja através de um pregador simples, eloquente, nós rejeitamos o pregador, a palavra Jesus, Deus, e não correspondemos ao amor de Deus.
Então não pense você que rejeitar a palavra de Deus é um ato simples e que não vai ter punição nenhuma. Quando você rejeita a palavra de Deus, desde que seja a palavra verdadeira, você está rejeitando não somente o pregador, mas você está rejeitando o pregador, a palavra, Cristo e Deus. E isso demonstra que você não corresponde ao amor de Deus por você. Você não corresponde ao amor de Deus. Nos 43 e 44, veremos a procedência de Jesus e o desafio aos judeus. Versículos 43 e 44. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Então nós vemos que, em primeiro lugar, Jesus mostra a sua procedência, a procedência da sua vinda, de onde ele veio, quem o enviou. E depois ele desafia aos judeus que eles, ao invés de aceitar a glória de Deus, através dele, Jesus, eles viviam aceitando glórias uns dos outros. Eu estou aqui expondo a Escritura para vocês. Estou aqui falando do amor de Deus para vocês. Mas não me surpreenderia coisa nenhuma se aparecesse um falso profeta na praça às 7h30 se vocês não estivessem lá dando glória a ele. Não me surpreenderia de jeito nenhum se isso acontecesse. Eu espero que não. Espero que aqui tenha gente consciente. Mas se viesse a acontecer, não me surpreenderia. Porque os judeus viram o Salvador face a face, mas preferiram os falsos sacerdotes. Eles viram, estavam diante do Salvador, face a face. Experimentaram da glória de Deus e dos milagres de Deus, mas preferiram os falsos sacerdotes judeus. Se imagina, eu só estou falando do Salvador, eu não sou o Salvador. Então não seria nada assustador, pelo menos para mim, se 7 horas tivesse um falso profeta na praça, se você não estaria lá aplaudindo ele. Não seria assustador para mim. Vemos aqui que Jesus ele destaca de onde veio e mostra a todos que o seu testemunho é alicerçado, que o testemunho de pessoas que é alicerçado no orgulho humano, ele perde a oportunidade de ser um testemunho verdadeiro. Quando o meu testemunho está alicerçado em orgulho humano, logo o meu testemunho, ele perde a oportunidade de ser um testemunho verdadeiro. No caso de Jesus, o testemunho dele não estava alicerçado em orgulho humano, mas o testemunho de Jesus era de pessoas que foram beneficiadas através da sua obra, e o testemunho de Jesus era Deus quem dava através das obras e milagres que Jesus fazia. Então o testemunho de Jesus não era humano, mas era um testemunho verdadeiro, porque vinha do Pai. Né? O que vale a pena é aquilo que vem do Pai. Portanto, todo o nosso testemunho, para ser verdadeiro, tem que estar dentro das Escrituras. Não adianta estar no diploma do religioso A, B, C ou D, na faculdade de teologia do raio que o parta. O que importa é que o teu testemunho esteja dentro da palavra de Deus. Fora disso, você perde a oportunidade de ter um testemunho verdadeiro. E os versículos 45 ao 47, nós vamos ver que Jesus ele vai nos mostrar que, falando para os judeus, vocês não creem nem no que vocês defendem. Gente, você acha que religioso acredita na religião deles? Um dia eu vi um religioso de alta posição no domínio nacional sendo entrevistado por um jornal do Rio de Janeiro. Perguntaram para ele: o senhor tem certeza da sua salvação? A resposta dele é: certeza nós não temos, mas Deus é quem sabe. Se eu contar, eu não vou contar para não dar ibope para ele, nem imagem para ele me criticar depois. Mas se eu contar para vocês quem é esse religioso, você vai falar: então eu vou cair fora de lá o mais depressa possível. Sujeito conhecidíssimo.
principalmente dos religiosos, conhecidíssimo. Foi questionado ele a respeito da salvação, e ele disse, não, certeza, certeza, nós dessa religião não temos. E ele ainda falou que são todos os religiosos daquela religião, não tinha. Não era só ele como líder, ele é um líder nacional dessa religião. E ele falou que não era só ele que não tinha, mas todos os religiosos daquela religião, nenhum tinha certeza da sua salvação. Que a certeza da salvação era só Deus quem tinha. Jesus deu ou não deu aqui a certeza da salvação? Qual é a certeza da salvação que Jesus deu? Se eu crer nele e assumir ele como meu único Senhor e Salvador, eu não morro mais, mas já passei da morte para a vida. Eu não morro mais, mas eu tenho vida eterna permanente em mim. E por que o religioso não sabe disso? Porque ele é religioso. Simplesmente porque ele é religioso. Então nós vemos aqui que Jesus ele conclui o seu argumento relembrando a promessa de Moisés. Promessa essa que, se você ler lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículos do 15 ao 18, onde Moisés fala para os judeus que Deus enviará um profeta semelhante a ele, semelhante a Moisés, que quem não ouvir aquele profeta morrerá. E se você volta, por exemplo, para Lucas 24, 27 e 44, você vai ver que esse profeta é Jesus. Se você abre Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículos do 18 ao 24, então fica mais claro que esse profeta profetizado por Moisés como profeta de Deus era o próprio Jesus. Já que vocês são tão rigorosos, Jesus argumentando ali com aqueles religiosos, já que vocês são tão rigorosos em cumprir a lei de vocês, por que rejeitam o Cristo anunciado pela própria lei de vocês? Já que vocês são tão minuciosos em cumprir a religião de vocês, por que então que vocês não aceitam Jesus Cristo, que também foi anunciado pela religião de vocês? Jesus questiona aqueles judeus nesse sentido. E hoje a palavra questiona todos os religiosos que não assumem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Se vocês até acreditam na Bíblia, agora tem uma coisa dessa religião que diz que não tem certeza da salvação que eu admiro muito. Pelo menos eles têm coragem de dizer isso. Dizem que eles não assumem a Bíblia na sua totalidade. Que para você ser salvo, você tem que cumprir algumas coisas da Bíblia, mas você tem que ajudar com suas obras. E que também tem outras literaturas fora da Bíblia que têm o mesmo peso da Bíblia. E isso eu admiro deles. Eu estou indo para o inferno, mas eu estou indo para o inferno porque eu não assumo a Bíblia. Eu sou obrigado a admirar isso neles. Ao passo que tem outros que não assumem, que eles não acreditam totalmente na Bíblia. E diz que são cristãos. Nós temos uma cambada aí que diz que a Bíblia é a regra máxima de fé, é o livro dos livros, mas não vive o que está na Bíblia. Já esses religiosos que eu estou dizendo, eles assumem que a Bíblia não eles não acreditam na Bíblia na sua totalidade. Que o fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário te ajuda sim, mas que você tem que fazer alguns sacrifícios pessoais para ajudar na salvação de Jesus. E que tem outros livros que têm o mesmo peso da Bíblia. E isso eu já ouvi o próprio religioso dizer. Essa religião, que tem aí cerca de 1.700 anos, as letras. Nós vemos que Jesus está dizendo para os judeus, vocês estão assumindo a Bíblia como regra máxima de fé e de conduta, mas não está assumindo a Bíblia na sua totalidade, porque a Bíblia está falando a meu respeito e vocês não me recebem. 45 ao 47, você vai ver isso. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés. Em tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes
nos seus próprios escritos, como vocês vão crer nas minhas palavras? Se vocês não conseguem acreditar nem na Bíblia, nem na lei que vocês defendem, tal lei fala a meu respeito, como é que vocês vão acreditar naquilo que eu falo? Como que vocês vão acreditar nas minhas palavras? Em outras palavras, Jesus estava dizendo, se vocês não acreditam naqueles que anunciaram a minha vinda, também vocês não vão acreditar em mim que já estou aqui. Então, vocês vão... Aí se cumpre, né, o que Jesus fala aqui em Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo de número 3. E o versículo de número 29. Mateus 23 e 29. Melhor, o versículo 33 é bem mais claro. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Como é que vocês vão escapar da condenação do inferno se o único que pode tirar vocês do inferno vocês não acreditam nele? Mateus 10, 28, ele vai mais fundo, né? Não tenhais medo daquele que pode matar a sua alma, o seu corpo, mas não pode fazer nada com a tua alma. Mas tenha medo daquele que pode mandar o... Como é que vocês vão escapar do inferno se vocês não acreditam naquele que pode livrar vocês do inferno? Jesus vai fundo ali. E aí Lucas, no capítulo 24, o próprio Jesus vai mostrar, né? Vai mostrar que a lei que eles tanto defendiam anunciava a vinda dele. Mateus 24, 27. Lucas 24, 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Agora veja o 44. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus está falando todas as Escrituras, está falando da minha vida. E eu estou aqui. E vocês que detêm o poder das Escrituras, mesmo me vendo, não acreditem em mim. Como é que vocês vão escapar da condenação do inferno? Ou você acredita, você assume Jesus como teu único Senhor e Salvador, ou vai para o inferno. Vai para o inferno com todos os teus estudos, com tudo que você adquiriu de sabedoria. Porque nem estudo, nem sabedoria, nem religião vai te conduzir à vida eterna. Apenas Jesus Cristo. Lembra de 1 João, capítulo 5, versículo 11. Só Jesus Cristo vai nos conduzir à vida eterna. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11. Onde é que a vida eterna está, gente? Na religião? Na lei dos judeus? Nos homens sábios dessa terra? Nos religiosos mais poderosos? No exército norte-americano imbatível? Em Jesus Cristo. João 14, 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou você tem Jesus Cristo, ou você está perdido eternamente. Esquece esse negócio de religião, de placa de igreja, de homem que sapateia, de altos títulos da igreja dos milagres, da igreja da prosperidade, da igreja da revelação, da igreja do Curisco Santo. Esquece tudo isso aí. Se não tiver Jesus Cristo no centro, nada vale. Não serve para absolutamente nada. É lixo. É preceito de homem. É coisa vã. É coisa que não muda a vida de ninguém. Lembra que a fonte da vida eterna está apenas em Jesus Cristo. O princípio, a origem e a causa da salvação está em Jesus Cristo. Lembra disso. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe ricamente.
Que a glória do Pai possa estar sempre presente na tua vida, que a graça e a misericórdia do Salvador possa te alcançar sempre. Gente, se às vezes o discurso parece duro, é porque ele é necessário. Não vos irriteis com a dureza da palavra, porque ela vem para nos corrigir. Não pense você que o que eu apliquei aqui hoje foi só para a tua vida. Antes eu apliquei na minha vida primeiro. Antes de aplicar na tua vida, eu apliquei na minha. Então, por isso, se você levou algumas lapadas, saiba que eu antes as levei no teu lugar. Por isso, eu quis aplicar aquilo que Deus nos entregou nessa tarde. Que Deus continue nos abençoando. Se coloca de pé, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade a nós concedida e que Ele, Deus, por sua infinita misericórdia, nos ajude a continuarmos vivendo na sua presença e desfrutando da sua graça e da sua misericórdia. Poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradeço esta rica e gloriosa oportunidade de estarmos na tua presença, exaltarmos o teu nome, bendizermos o teu nome. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço quando eu orei pedindo a mensagem, você deu a capacidade de elaborar a mensagem. E eu te agradeço porque eu entreguei a mensagem. E te peço que o Senhor continue trabalhando na vida dos teus filhos, dos teus servos, do teu povo, para que esta mensagem possa produzir frutos, para que possa mudar a vida dessas pessoas, para que possa, Senhor, dar paz, tranquilidade, esperança, certeza da vida eterna. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, oro por cada uma dessas pessoas, pedindo a tua misericórdia, a tua compaixão, e que o Senhor possa conceder a cada um deles uma semana abençoada na tua presença. Que o Senhor possa livrá-los de todo mal, guardar dos infortúnios desta vida, não somente nesta semana, mas durante toda a nossa vida. Que o Senhor os livre do mal, que o Senhor não os deixe cair em tentações e que o Senhor possa protegê-los de tudo aquilo que é negativo. Pai querido, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa prosperar, que o Senhor possa libertar todos aqueles que precisam de salvação, de libertação, de restauração, de prosperidade em todas as áreas da sua vida, mas que não sobressaia senão o teu amor na vida de cada um deles. Poderoso e glorioso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder que há neste nome, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que seja repreendida toda ação do mal, toda enfermidade, todo corpo, que seja na alma, em nome do Senhor Jesus Cristo, que sejam todas canceladas pelo poder que há neste nome, e que tudo isto seja para a glória do teu nome. Haja paz e proteção no lar e na vida de cada um desses que aqui se encontram e de todos aqueles que nos acompanharam durante este dia. Oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória ao nosso grande e poderoso Deus. Eu espero que todos tenham e até quarta-feira, se assim Deus, que cada um de vocês possam voltar para os seus lares cheios da presença de Deus. Então até quarta-feira, se assim Deus nos permitir, se Jesus voltar antes, nos encontraremos na glória. Saudai um ao outro com a paz do Senhor Jesus Cristo. E ide na presença daquele que vive e reina para todo sempre.
gente